Então, com a apresentação, depois a gente tem alguns vídeos no final. Não sei quem estava por aí conseguiu assistir os 2 vídeos que eu coloquei antes, se o áudio estava bom e tal, se puderem me dar um ok. Deixa eu dar um oi aqui no chat, beleza, tá bem. Que bom, então, que vocês estão aqui. Então, vou compartilhar e vamos começar aqui com o PPT. Tá, pessoal? Esse PPT é uma base. É claro que a gente vai conversar em cima dele com a maior tranquilidade. Espero que todos vocês possam participar, abrir os microfones para a gente conversar sobre isso, né? São algumas lâminas aqui que servem de fundo para a gente poder trocar uma ideia. O pessoal que está chegando na arquitetura, né? E que vai me conhecer um pouquinho mais, aqueles que já conhecem, tranquilo, mas é sempre importante a gente ter uma apresentação. Eu fiz aqui alguns tópicos básicos para vocês, pelo menos, saberem, né, qual foi a minha formação, no que eu me especializei, onde eu já trabalhei, onde eu continuo trabalhando, o que eu faço nas horas vagas. Quem é fã de Harry Potter vai se identificar comigo. E eu posso dizer que a gente continua fazendo mágica pela acessibilidade, então não sejam trouxa na hora de projetar, tá bom? Quem conhece Harry sabe do que eu estou falando. Mas eu tive, então, uma formação na URGS, né, em 89, né, pessoal? E depois fiz um mestrado em acessibilidade e inclusão social. E trabalhei no início da minha formação em escritório de arquitetura, onde eu aprendi muita coisa, aprendi a graficar, aprendi o que era AutoCAD, que parecia uma mágica quando surgiu, né? A gente nem acreditava naquilo. E depois trabalhei por 23 anos como servidora pública municipal em Porto Alegre, então trabalhei com habitação de interesse social. E na Unicinos, eu estou desde 2013, então algumas disciplinas que eu já dei, eu continuo dando, né? Só para vocês terem uma ideia, assim. E aqui trouxe umas fotos, né, só para comentar algumas coisas. Essa primeira foto, que eu devo estar uns 30 quilos mais magra, que ódio, foi em 2002, na Unicinos, eu fui convidada pelo Adalberto para falar sobre o trabalho no DEMAB. E esse banner que vocês estão vendo é sobre a Casa Acessível, que em 2001 eu projetei. Então, ali eu pude já em 2002, né, ter esse contato com a Unicinos, né, e depois, em 2013, voltei, não como convidada, mas aí, enfim, como professora, né. Mas é uma memória afetiva que a gente tem. E essa casa acessível aqui à direita está a maquete dela. Existe uma maquete dessa casa que foi construída pelo DEMAB com o recurso de um concurso da FGV que nós ganhamos um prêmio em dinheiro, né? E aí fizemos a maquete. Também a gente vai falar sobre essa casa depois. E aqui no meio é eu comemorando a aprovação de um projeto na prefeitura, porque vocês sabem que não é fácil. Então a gente comemora. Isso faz parte da vida do arquiteto, né? Quando a gente aprova, ai, como é bom, a gente tem que comemorar, tá? Vamos lá. Bom, lembrando também, pessoal, que o curso de arquitetura e urbanismo no ano que vem vai estar fazendo 50 anos, né? Espero, assim, que alguns de vocês que estão aqui nos ouvindo estejam junto, já participando da Unicinos e podendo comemorar conosco, né? E quando a gente fala em arquitetura e urbanismo, a gente traz algumas palavras, né? Que são palavrinhas-chave, assim, como a gente diz, que fazem a gente pensar em alguns conceitos, né? Porque aquela questão de que a arquitetura é beleza e funcionalidade, na verdade, a gente pensa bem mais que isso, né? Então, tem palavras que nos vêm à mente, com certeza para vocês também vêm agora outras, mas assim, ó, a questão de qualidade de vida, de acessibilidade, de bem-estar, eu acho que são conceitos que a gente tem que se aprofundar um pouco mais neles, né?
Os outros parecem estar já internalizados, mas assim, falar em arquitetura e falar em qualidade de vida, nem sempre a gente faz o link tão direto. Mas, na verdade, a gente está falando disso o tempo todo, né? Quando a gente está projetando, a gente tem que pensar nisso. Trazendo o conceito de acessibilidade, né, pessoal? O que é acessibilidade? O que é esse conceito? Eu me fiz essa pergunta lá em 2000, 2001, né? Eu não sabia exatamente o que era. Eu fui convidada a ir numa palestra na Câmara de Vereadores, onde havia, então, um grupo de São Paulo que veio conversar sobre acessibilidade. Eu fui para lá, assim, com um caderno em branco, né? E ali que eu aprendi muita coisa, assim, e abri o olhar para essa questão. Cheguei no DEMAB, pessoal, depois desta palestra, assim, ó, cheia de ideias, né? Incomodando a minha chefia, querendo já, assim, transformar o mundo, né? E aí eu fiz, então, a proposta de fazer uma casa acessível na habitação de interesse social, que é algo que a gente sabia que não existia, né? As pessoas se mudavam para um sobrado que o DEMAB entregava, normalmente era um sobrado ou casa térrea com um banheiro muito pequeno, o sobrado com escada, e, na verdade, as pessoas não entravam, ficavam sabendo na hora que tinha um cadeirante, né? Então, com esse projeto, a gente conseguiu alterar isso. Então, esse conceito, para mim, surgiu assim, indo numa palestra, sem realmente saber nada. Então, cada um de nós tem seu tempo, né, de entender o que é. Claro que agora está bem mais, assim, internalizado, né? A gente fala disso quase o tempo todo. Eu adoro quando vejo algum aluno falar, ou alguém me falar na 9050, na NBR 9050. Opa, já fico assim, que bom, né? Porque quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade de ter literatura, procurar artigos sobre isso, né? Então, pessoal, queria que agora cada um de vocês fizesse um exercício mental assim de lembrar de cenas do cotidiano que vocês percebem a falta de acessibilidade, né? Então, eu queria ver se alguém quer comentar sobre isso aqui. Pode abrir câmera, pode contar alguma coisa, alguma experiência que tenha tido, às vezes com um familiar que teve uma locomoção temporária, né, com dificuldade. Tem vários casos assim, né? O que vocês acham? Alguém quer comentar? Deixa eu ver se tem alguém esperando só para entrar aqui. Ok, não, tá todo mundo aqui. E aí, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém já se pegou pensando no que é acessibilidade? Porque a primeira coisa que a gente pensa é que acessibilidade é rampa, né? Na arquitetura, sim, ela é rampa, sim, só que tem muito mais do que isso, né? Até uma questão de atitude da gente quanto às questões de acessibilidade, né? Então, a qualquer momento, se alguém quiser abrir o microfone, tranquilo, tá? Mas queria que vocês pensassem nisso, assim, porque é vivendo e é lembrando que a gente se dá conta de como é importante ter esse conceito, assim, né? Nós, arquitetos, que projetamos e que construímos os ambientes. E aí, pessoal, se você soubesse a quantidade de charges que tem nesse estilo aqui, que eu peguei uma assim um pouquinho agressiva, digamos assim, mas é isso, sabe? O pior é que é isso, a gente vê muitos projetos que foram feitos um tempo atrás, né, que a gente chama das pré-existências. A nossa cidade é cheia de pré-existências de um tempo que não se pensava nisso, né? Então, a gente tem que parar para pensar nisso e implementar esse conceito, né? E entender mesmo que a gente está na ponta ali, nós somos muito responsáveis sobre a implementação da acessibilidade, né? E a gente deve conhecer alguns conceitos de barreiras, né? Além de entender o que é acessibilidade, o que é desenho universal, até deixei aqui para vocês pesquisarem, que eu acho que hoje talvez não dê tempo de falar. O que é desenho universal, né? Chamado Design for All, né? Em inglês. O que é esse desenho universal? Tem uma pesquisadinha depois da oficina, tá? Vocês vão descobrir coisas muito legais.
Mas então as barreiras, né, as barreiras arquitetônicas urbanísticas, se a gente não entende isso, ninguém nasce sabendo, a gente não é obrigado a saber nada, pessoal, a gente vai aprendendo com o tempo, né, os conceitos a gente vai inserindo, e é assim, né, durante a escola de vocês e a toda a vida escolar, a gente vai aumentando a nossa bagagem, né? Aos pouquinhos a gente vai aumentando a bagagem, vai aprendendo algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu ouvi o termo barreira atitudinal, tá, eu já estava no meio, eu, né, tentei entender rápido, assim, mas não era um conceito que eu tinha, assim, presente o tempo todo. Barreira, para mim, assim, a mais óbvia, era uma rampa fora da inclinação, era uma escada que não permitia que alguém subisse, né, que entrasse em algum espaço. Então, mas depois eu fui descobrindo outras questões, né? Então, dentro da arquitetura, as arquitetônicas são muito evidentes, as mais evidentes, assim, né? Que é só a gente botar o olho e ver que aquela rampa está com inclinação errada, que não tem corrimão. Ela dá direto numa grade, ela deveria ter um patamar antes, plano, assim como a escada tem. Ela dá direto na porta de vidro lá em cima, ela deveria dar num patamar plano para o cadeirante se posicionar e poder abrir a porta, né? Então, uma série de erros, e a gente vê esses erros por aí, né? As urbanísticas que fazem parte de todo o mapa da cidade, né, nas nossas circulações, como é que a gente circula nos ambientes públicos, nos espaços públicos com esse tipo de coisa. E essa foto, ela é recorrente, né? E as atitudinais, como eu falei, que é um conceito um pouquinho, talvez, assim, estranho, porque a gente não pensa muito, são as mais fáceis de resolver, pessoal. Mas, por outro lado, as mais difíceis. É impressionante. Como é que a gente vê aqui essa barreira atitudinal? Existe ali a vaga, está pintado a vaga para o cadeirante, mas o comércio se apropriou desse espaço. Isso é uma questão de atitude, né? Já está ali construído, o espaço já está ok, mas a atitude de alguém fez com que aquilo se tornasse inacessível, né? Bom, e o conceito, assim, se a gente for ver na NBR 9050, que até agora em 2020 já saiu uma edição nova, mas o conceito permanece praticamente o mesmo, é a gente, então, internalizar, pessoal, que a gente tem que ter segurança e autonomia para ter acessibilidade. Segurança poder usar sem risco de queda, sem risco de qualquer dano, né? E autonomia que eu posso usar sozinho, porque a pior coisa é um cadeirante ter que ser carregado. Eu já fiz essa experiência numa oficina, eu estava em cadeira de rodas, alguém tinha que me erguer, né? Tinha que me erguer para poder vencer uma escada. Eu vou dizer para vocês, é comparável com uma montanha-russa, tá? A emoção que eu senti, talvez até pior porque não tinha cinto. Tá? Então, tem que pensar em segurança e autonomia. Se a gente não pensa nisso, né? E eu ainda agregaria conforto, tá? Porque eu acho que o conforto também faz muita diferença. Não adianta ter segurança e poder usar sozinho e ser desconfortável, tá? Nessa NBR, pessoal, olha só, ela fala exatamente como implementar a acessibilidade. Como implementar. Ela tem muitos desenhos, ela tem muita informação gráfica, explicativa, autoexplicativa, né? Então, a gente... Deixa eu ver se tem alguém aqui. Agora eu tô de volta, pessoal, caiu a rede aqui. Então, tá. Então, na NBR, né, a gente tem a série de informações. Complementaria aqui também com o decreto 5296, pessoal. Decreto 5296, um decreto federal que diz em que proporção fazer. E a NBR 9050 diz como fazer. Então, eu, por exemplo, quando encadernei a 9050, já encadernei junto, na sequência, o decreto 5296, tá? Porque ele realmente é o que nos... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só compartilhar com vocês. Aqui caiu tudo, né? Tá, então aqui voltando, né?
Então, o decreto 5296, bárbaro, tá? Diz as proporções, ele é de 2004, certo? Bom, e aí, pessoal, a gente falando um pouquinho sobre arquitetura de interiores, né? Que é onde a gente passa o maior tempo das nossas vidas. É dentro dos espaços, é dentro das edificações, né? E nós arquitetos somos especialistas em interiores e a gente vê muitas dificuldades ainda para implementar acessibilidade. Então, se nós somos os responsáveis por melhorar as condições do espaço, se nós temos que visar o bem-estar do usuário, independente da atividade que ele vai fazer, principalmente no ambiente doméstico, pessoal, que parece ser o mais óbvio, né? Engraçado isso, que no mais óbvio a gente vê muitas dificuldades. A gente tem que ter esse olhar, né? E perceber quantas alterações a gente podia fazer em projeto que não querem dizer custo maior ou dificuldade de execução, mas que vão fazer toda a diferença, né? E é isso que a gente tem que pensar, essa frase óbvia, mas que o óbvio tem que ser dito, tem que ser falado, né? Que é o projeto e o ambiente que tem que se adequar ao usuário, e não o usuário ter que se forçar a usar aquele ambiente com dificuldade. Esse tipo de situação, agora a gente vê algumas situações assim, que tem esse problema, né, de implementação de acessibilidade, tá ali um buffet lindo, maravilhoso, com rechô, com isso, com aquilo, com cardápio ali que dá água na boca, né? Como é que este cadeirante vai conseguir se servir se essa bancada não permite que ele se aproxime, né? Ainda mais pensando em alimento quente, né, com uma tampa pesada que ele tem que tirar. Essa pessoa não tem autonomia, não tem conforto e não tem segurança para usar esse espaço. Vai depender de alguém para servi-lo, né? Quando que no desenho do móvel, que nós somos responsáveis, a gente, com uma pequena mudança, a gente poderia fazer com que isso se tornasse acessível. Aqui também, ó, isso é direto, né, pessoal? Como é que vai enxergar a maquininha do cartão, né? Como é que é? Assim, a altura é menor, então a gente fica assim, as gurias ali do caixa estão apavoradas. Isso foi uma oficina que nós fizemos em Montenegro, a convite do CAL, né, com um grupo de arquitetos para sentir na pele, como a gente diz, porque daí a gente acaba mudando com mais facilidade, né? Era só ter, então, um apoio embaixo, duas plataforminhas ali, uma em cada altura, tranquilo, né? Resolveria. Situações, pessoal, de implementação de rampa nessas condições. Isso é um comércio, né? Foi feito um total improviso, fica mais perigoso ainda do que se não tivesse, então a gente tem que estar atento para isso. Aqui as situações também no ambiente urbano, né? Aqui na nossa oficina dá para ver que tinha cadeirante, tinha uma pessoa com sobrepeso, tinha um cego, tinha mobilidade reduzida, tinha idoso, tudo, né? Ensaiado, digamos assim, para a gente ter essas experiências. Vejam essa foto. Tem a faixa de alerta, um piso adequado na calçada, mas olha onde é que foi dar o problema. Então, tudo a gente tem que estar com o olhar atento, né? Para evitar isso. E aqui essa foto é na Múcio Teixeira. Débora, perto da tua casa, Débora. Passo sempre ali e vejo essa situação. Além da calçada ter sido reduzida por conta da faixa de veículos ter prioridade, não o pedestre, ainda tem uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, né? Tem um tipo da coisa assim que, assim, ó, é revoltante, é revoltante, né? E aqui, pessoal, esse foi uma atividade na Redenção, né? Onde havia um stand, então, uma arquitetura efêmera ali, construída para isso. E teve, então, tinha rampa para entrar nesse stand, mas tem um erro aí nessa rampa. Quem é que se anima aí a achar esse erro? Quem é que se anima a achar esse erro? Deixa eu ver como é que eu quero diminuir aqui para poder ver vocês.
alguém? Alguém quer comentar? Qual é o erro técnico na construção dessa rampa? Não é a inclinação em princípio está bem suave. Olha só, vamos ver se alguém... Ó, a Pamela está digitando, vamos ver o que que vem, Pamela. Pequeno degrau no início, a Nicole diz, então, até 1,5 cm, 15 milímetros, que às vezes confundem com 15 centímetros, pessoal, não, é 15 milímetros, pode ter o degrauzinho, tá? Pessoa sentada na frente, tem um espacinho, no mínimo 80 aqui, acredito que aqui até tinha mais, tá? É na construção da rampa em si, no desenho dela. No desenho dela tem um problema. Vamos ver se mais alguém, se não depois eu esclareço. Vamos ver. É reto demais a parte de cima? No princípio, acho que não, acho que tá ok, que é a inclinação, o patamar, né? O nível de chegada. E aí, pessoal, vamos ver. Tem a ver com as laterais da rampa. Laterais da rampa, pessoal. Olha só, essas cantoneiras metálicas aqui, fazendo 90 graus, este plano com este, praticamente, né? Tá errado, tá? A rampa, ela tem que ter uma lateral chanfrada, inclinada. Por quê? Primeiro, para ninguém raspar a perna, canela, tornozelo nessas cantoneiras aqui, que isso acontece, né? Uma pessoa idosa com baixa visão, pode acontecer. Então, inclinado já dá aquela suavidade. Segundo, quando o cadeirante sobe, a tendência dele, conforme ele vai virar, é já ir inclinando a cadeira, é já ir fazendo a curva, e assim ele não consegue, tá? Detalhes que a gente vai, né, aprendendo e tal, e vendo assim que realmente não é bobagem, que é importante, tá? Vamos seguindo aqui. Ó, essa rampa aqui, tá? Uia, que aqui tem tanta coisa para falar, mas vamos lá. A rampa totalmente fora da inclinação. Não dá para chamar de rampa, porque toda rampa tem que ter corrimão e guarda-corpo em ambos os lados. Tem que passar 30 centímetros em ambos os lados, os corrimãos, desde que começa a rampa, onde termina a rampa. Não tem faixa de alerta, né? Está avançando sobre a calçada. Gente, isso aqui é o jogo dos 7 erros, tá? Tá demais isso aqui. Isso aqui foi em Passo Fundo, no comércio. Tem alguém assistindo que está aqui participando conosco, que está nessa foto, que é a minha filhota, a Jamile, que está aqui se formando em arquitetura. Estava com uma carinha que não está muito boa, né, Jamile? Não estava gostando. E o Gabi, meu caçula, que está aqui também. E eu parei para fazer a foto. Claro que eu não posso perder uma coisa dessas, né? Tem um arsenal ali de mais de 1000 fotos de horrores, tá, pessoal? Bom, aqui da internet, né? Não é montagem, realmente tem, existe, tá aí, tá? Aí vem também situações como essas. Ah, foi dito, tem que fazer uma rampa. Ah, tá. Fez a rampa. Olha a situação da rampa, né? E uma rampa, pessoal, é muito mais perigoso descer do que subir, tá? Porque subir, se o cadeirante não tem força, ou mesmo alguém não consegue ajudá-lo, não sobe pronto. Agora, se está naquele ambiente e vai descer uma rampa, que não há freio que a segure, então esse é um horror e acidentes acontecem sim. Então a gente tem que entender por que a norma indica 8,33% no máximo. A gente pode fazer com 5%, com 6%. A gente não é obrigado a fazer 8,33, é no máximo, tá? Para garantir isso. Essa foto também, ela é bastante usada, assim, conhecida, né? Ela, digamos que é uma super escadaria, que tem um desenho, que chama atenção, né? Mas ela é um misto de rampa e escada, tá? Num grande espaço público, pode ser usado para eventos, N pessoas sentadas, funciona como arquibancada, tudo bem, tudo ok, tudo ótimo. Mas se a gente for pensar em acessibilidade em rampa,
podem ter certeza que um cadeirante não se sente confortável usando, né? Porque ele está solto no espaço, a rampa não está com corrimão, não tem uma guia de balizamento, que a gente chama, que é para a cadeira não escapar, digamos assim, né? Um cego, olha um cego, como é que vai usar essa escadaria? Né? Ele tem que ir se apoiando, vai num corrimão, daqui a pouco o corrimão termina, o do meio termina, o da direita termina e o da esquerda começa num local que... O da esquerda eu acho até que naquele cantão ali ele conseguiria subir sempre se apoiando, pelo menos isso, tá? Mas cuidado então com essas imagens, assim, que às vezes a gente acha esteticamente tão, né, diferenciado, mas a gente tem que ter esse olhar também. Bom, aqui outras engembrações, que a gente tem várias. Essa, inclusive, ainda tem a peculiaridade que o cadeirante ainda tem que acertar, né, pessoal? Tem que acertar bem no meinho. E vai com tudo. Segura na mão de Deus e vai. Porque imagina usar uma rampa desse tipo, tá? Isso são adaptações. Pense o seguinte, pessoal. Uma pessoa indicou que tinha que mudar esse espaço. Outra foi lá e desenhou, né, da forma que conseguiu, fez ali o desenho, o encaixe, foi lá, mediu o degrau, fez tudo. Outra encomendou adesivo, colocou. E assim colocaram. Então, várias pessoas participaram disso, né? Totalmente fora da norma, tá? E o principal, normalmente isso é em espaço público, é apavorante, tá? A gente tem outras situações aqui, como eu disse que eu tenho mais de 1000 fotos, mas já estou poupando vocês, né? Mas a gente tem situações assim, não adianta ter rampa, ter degrau, a outra rampa acompanhando a escada, né? Olha aqui só para skatista e olhe lá, né? Aqui, pessoal, vamos de novo, ó. Quem é que mata essa charada aqui se a gente fosse jogar forca? Com 10 letras, pessoal, com 10 letras, quem preenche essa nossa charadinha? Que tipo de barreira é essa? Que tipo de barreira é essa, pessoal? Alguém se anima? Atitudinal. Muito bem, Nicole, beleza, a primeira que respondeu. Maravilha, tá? Atitudinal. Nós conversamos com o gerente deste estabelecimento, que era em Montenegro também, durante aquela oficina, né? Não, pois é, a gente nunca se deu conta, ninguém usa, nunca vem cadeirante, essa vaga tá sobrando, e assim eles iam levando, né? Depois que nós conversamos, eles tiraram, tá? Aqui outras situações de banheiro, né, que são verdadeiro caos, né? Os banheiros são normalmente ambientes já perigosos por si só, por serem de área molhada, a gente vê horrores. A gente vê, pessoal, à direita em cima, o que era chamado de banheiro de empregada, tá? Muitos de vocês acho que nem pegam mais esse tempo, mas minha vida toda tinha banheiro de empregada, esse termo, e a empregada, ela, impressionante, ela era um ser de outro planeta, porque ela era a única que conseguia encolher as pernas de tal forma que ela pudesse usar o vaso. Ou então ela é o único ser do planeta que adora tomar banho em cima do vaso, já está sentada e o chuveiro em cima, o que era muito comum. Né? Os banheiros de empregada eram permitidos que fossem menores, eram para seres especiais, tá? E assim a gente vê outras situações, então, né? De engembrações, aqui um problema de projeto, tá tudo ok, vejam só, tá tudo ok. O vaso acessível, descarga de alavanca, barra para se segurar, mas olha o papel higiênico onde é que está. Então, ele praticamente tem que voltar para a cadeira para buscar o papel, tá? Essas questões que a gente, então, né? Eu trago para vocês essas imagens meio chocantes, assim, mas é que é para a gente pensar. Mas nós temos a força, pessoal. Nós temos força e conhecimento para mudar essa realidade, né? Então, pode ser com pequenas atitudes, pode ser com grandes projetos que a gente se envolva, mas com esse olhar as coisas vão ser diferentes. Essa foto da esquerda, isso aqui, pessoal, é na sala de fisioterapia do Hospital Mãe de Deus, que por um tempo eu frequentei. E quando eu comecei a frequentar já, né, com aquele olhar arquitetônico, sempre, como eu digo, com o radar ligado,
eu verifiquei que no lugar aqui desse espaço havia mais uma cadeira e um revisteiro metálico daqueles tipo cascata, assim, né, que as bebês vão caindo. Bom, e aí o que eu via? Eu via os cadeirantes chegando e tendo que se posicionar do lado, numa situação constrangedora, no meio do corredor, o balcão é alto, a mesa com cadeira para quem vai sentar não propicia o cadeirante também, é uma cadeira pesada que tu tem que puxar e para te aproximar tu bate os joelhos na mesa, né? E aí eu peguei aquele formuláriozinho de satisfação do cliente, né? Era um formulário azul marinho, de fundo azul marinho, papel, e a gente tinha que escrever com caneta Bic em cima, obviamente não aparecia nada. Então, a primeira sugestão que eu dei, troquem a cor do formulário, que não é acessível, né? E aí coloquei essa questão, a sugestão de tirar uma cadeira e trocar o revisteiro de lugar, colocando o adesivo, o cadeirante já se posiciona ali, né? Ele não fica constrangido, ele tem um espaço. Pessoal, pergunto para vocês, o que custou isso para o Hospital Mãe de Deus? Zero custo. É uma questão de atitude e às vezes precisa um empurrãozinho, né? Não tem problema a gente dar esse empurrãozinho né, no formato que se apresenta, que no caso era um formulário para o paciente, mas deixei ali a minha dica. Um mês depois estava tudo feito. Então, assim, dá um alívio para a gente, né? Quando vê que deu certo, uma sugestão, não briguei, não falei, não teve nada disso, né? Mas deu tudo certo. E a gente tem, então, também grandes projetos aqui no Rio, ali perto do Museu da Manhã, né? Então, a gente vê, assim, que dentro da parte urbanística, de transportes, acessibilidade é um tema muito importante, muito importante. Alguém pergunta aqui, para fazer uma rampa, precisa necessariamente ser com material de piso diferente, como antiderrapante? O ideal é que todo o piso seja antiderrapante em áreas de uso público, seja rampa, não seja rampa, tá? Em Porto Alegre, por exemplo, a prefeitura exige que todo o centro histórico ali seja porque tem muita circulação de pessoas com basalto, que é uma pedra que tem um bom atrito, né? Não sendo aquele lixado, né? Que aquele brilha e acaba as pessoas até escorregando. Mas a rampa pode ser concreto, que é o mais aderente, e ele fica, então, mais seguro, ela fica mais segura com esse piso para usar, tá? Muito bem, estamos quase terminando aqui, olha que daqui a pouco termina. Bom, na habitação social, pessoal, então que eu tive a oportunidade de desenvolver esse projeto no DEMAB, foi para essa família que foi a primeira casa, por isso que eu trago assim como exemplo, que foi assim, né, uma satisfação muito grande, isso foi em 2001, né, que a gente fez o projeto. Em 2003 foi inaugurado a Vila Tecnológica, que é um loteamento de habitação social perto da Arena do Grêmio, né? Então, a Tanise, essa menina, ela morava nessa situação aqui com a família dela, passava por esse corredorzinho com tábuas, né, em cima da grama ali para ela poder passar quando chovia aquele horror. A Tanise, na verdade, ela morava no quarto dela. A mãe dela relatou que não tinha nem como dar banho nela, porque o banheiro era minúsculo, o banheiro era aquele famosa casinha em anexo, né? Então, quando foi para casa acessível, nossa, foi uma diferença incrível para ela. Então, a gente começou, assim, em Porto Alegre, com a implementação desse projeto. Hoje já são em torno de 25 a 30 unidades acessíveis nos loteamentos de habitação social feitos pelo DEMAB. E design criativo, né? O design criativo, pessoal, queria deixar aqui, a gente está quase finalizando esse PPT, depois vamos ver os vídeos e conversar um pouco. Mas o design criativo eu queria deixar também para vocês pensarem como tem soluções simples e que funcionam, né? Que podem ajudar muita gente.
Então, é uma bancada mais baixa, é um móvel que tem um conforto para abrir, a pia da cozinha ali para o cadeirante poder entrar embaixo, pessoal, isso faz toda a diferença. Uma bancada segura, tomadas, interruptores todos na altura, né? Esse desenho de escada e rampa ali, numa composição só, que pode funcionar muito bem, dependendo do uso, né? Claro, tá sem corrimão, mas dependendo da situação, se é uma situação dentro de casa, o cadeirante não vê necessidade, tranquilo, né? Pode fazer assim. Então, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, assim, de design criativo, né? E dentro da arquitetura, sempre pensar nessas soluções que parecem, assim, que tudo como está dado, tá ok. Mas e aí, né? Quanta coisa a gente pode mudar para favorecer essas pessoas, porque, na verdade, é bom para todos nós, né, pessoal? Isso que a gente tem que pensar também, que a acessibilidade é boa para todos e não só para cadeirantes, porque tem uma estigmatização, né? Tipo, para os cadeirantes. Como eu já ouvi, por exemplo, de um colega falou: para que fazer essas coisas para cadeirante? Eles são tão poucos, eles nem vêm, né? Então, difícil isso, assim, de a gente engolir. A gente tem que pensar que a acessibilidade é boa para todos. A NBR 9050, pessoal, em 94 foi a primeira edição. Em 2004, a primeira revisão. O que mudou no título de 94 para 2004? Foi retirado um termo, e isso fez toda a diferença. Então, em 94 era acessibilidade dos espaços, ambientes, blá, 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 para pessoas portadoras de deficiência. O termo não era nem com, era portadoras de deficiência. Em 2004, o que aconteceu? Se riscou esses últimos termos. Acessibilidade dos espaços, ambientes, transportes, comunicação, blá, blá, ponto. O que quer dizer isso? Uma mudança incrível, né? No nome da norma, fez toda a diferença. Acessibilidade é para todos, não é para as pessoas portadoras de deficiência. Qual é o termo, aproveitando aqui o nosso tempo, qual é o termo adequado? O que eu digo? PCD, PNE, PPD, que era o termo pessoa portadora de deficiência. O que aconteceu com esses termos todos, pessoal? Pessoa portadora de deficiência, os próprios cadeirantes e outros, né, com deficiência pediram, vamos tirar esse termo portador, porque portador é alguém que porta alguma coisa, tipo uma bolsa, uma pasta, chega em casa e tira, ou alguém com uma órtese, né, que é aquele... Eu, por exemplo, tenho uma órtese de mão, que eu uso quando me incomoda aqui o polegar. Órtese é aquilo que tu tira, prótese é aquilo que tu tem fixo, né? Então, eles não portam uma deficiência, eles têm uma deficiência. Ela é permanente, eles podem ter melhoras, mas eles têm, né? Então, se trocou o termo pessoa portadora de deficiência para pessoa com deficiência, ponto, né? Isso já foi um grande avanço, uma grande conquista. A NBR, então, trocou o seu título, ótimo, né? Então, isso faz com que a gente pense de maneira diferente, né? E tem um termo que eu acho ainda mais genial, que eu queria muito que fosse implementado no Brasil, que é usado na Espanha, que é PDF. PDF, para não esquecer, que é igual ao nosso PDF de arquivo. Pessoa com diversidade funcional. PDF, até vou botar aqui para vocês lembrarem. O que é pessoa com diversidade funcional? Vocês não acham que faz toda a diferença, pessoal? Pessoa com diversidade funcional. A pessoa funciona de um jeito diferente. Não quer dizer que ela tenha uma deficiência, porque a palavra deficiência saiu do termo. E isso eu acho vantajoso, eu acho que faz a gente pensar diferente, né? De um ou outro PCD, de um ou outro PCD que eu conversei, o que eles entendiam? Que o Brasil não está pronto ainda para isso, que infelizmente eles precisam que ainda exista o termo deficiência, né, para que sejam vistos, inclusive sobre as Paralimpíadas, que a gente fala muito de que por que tem Paralimpíadas, por que não pode ser tudo junto, seria o sonho, né, tudo acontecer junto.
Alguns anos atrás, eles ainda queriam que existisse a Paralimpíada, porque é uma forma de eles aparecerem exclusivamente por um tempo, né? Então, são questões da nossa sociedade, dos nossos costumes, das relações entre as pessoas humanas e tal, e que a gente, como profissional da arquitetura, tem que estar atento, né? A acessibilidade está nas nossas mãos, a gente, né, é o craque aí para implementar e para fazer uma cidade diferente, essa cidade cheia de pré-existências, como eu falei, que trazem muitos problemas, né, na área do patrimônio, pessoal, muitos problemas. A Prefeitura de Porto Alegre, ali, o Paço, né, aquela escadaria imensa, poxa, o prédio tem a escadaria desde sempre. Como é que se implementou a acessibilidade ali? Não foi pela porta da frente, como as pessoas com deficiência queriam. A solução arquitetônica dada ali foi pelos fundos, foi pela Siqueira Campos. Existe uma porta na Siqueira Campos, no nível da calçada, foi colocado um elevador dentro e a pessoa tem que entrar por lá. Eu já tive essa experiência de entrar por lá. E tem, infelizmente, uma cara de fundos. A gente não passa por ninguém, não encontra ninguém, não tem uma recepção, não tem guarda, é um corredor onde tem acesso ao elevador e tudo bem, chega lá no térreo do Paço. Mas isso não é implementar acessibilidade. É só a parte física, mas a parte de atitude, cadê? Como é que é a recepção dessa pessoa? Muitas vezes essa porta estava fechada, ele tinha que ir lá na frente pedir para abrir. Isso foi nos anos 90, 2000, ali foi uma briga para resolverem isso, porque o pessoal do patrimônio, em princípio, assim, não queria ceder e mudar a fachada do paço, né? Então, assim, tem um mundo aí para a gente fazer. Nas pré-existências tem um mundo, né? Tem muitos arquitetos se especializando nisso, porque como tem essa demanda grande para que mude o que já existe, né? Então, assim, tem bastante trabalho para isso, para quem se aprofundar, né? Então, além de ser um tema, assim, prazeroso, que nos dá muita satisfação, né? Alguém quer comentar alguma coisa, quer abrir microfone? Quer abrir câmera? Hein? Eu falei que a gente ia ter um brinde, não sei quem viu o vídeo divulgando, a gente vai ter um brindezinho, assim, é mais um carinho do que um brinde, assim, com valor. Olha que amor a Pamela, oh, que graça. Fala, Pamela, prof, quero muito fazer arquitetura, sou apaixonada, entretanto, não sou muito boa desenhando, eu devo continuar, o que eu devo fazer? Nossa, Pamela, continua. Desenho a gente aprende. Sabe o que uma vez eu ouvi de um amigo no início da faculdade, que é artista plástico e arquiteto, e eu dizia para ele, não tenho uma letra boa, minha letra é feia. Eu dizia para ele, minha letra é feia. Ele dizia para mim, não existe letra feia, existe letra que foi feito muito rápido. E isso eu repito para os meus alunos nas aulas de expressão gráfica. Desenho é a mesma coisa, não sei desenhar, é praticando com calma, com um bom professor de desenho, a gente faz milagres. Eu nunca me considerei uma boa desenhista, né? Mas a gente avança e a arquitetura é mais do que o desenho. Tem toda a questão da expressão gráfica, que vocês têm um eixo no curso que trata disso, mas não vai ser empecilho, né? Tem que estar apaixonada, como eu acho que tu tá. Tem que ser muito bom em matemática para arquitetura. Olha, tem que ter um raciocínio bom, né? Até porque vocês passaram por um vestibular, então, né? O princípio já está assim mais tranquilo quanto a isso. Na parte de cálculos, né? Mas não é o eixo do curso, né? Claro que se tiver problema, vai procurar ajuda naquele ponto ali, mas não pode ser um empecilho, porque, como a gente falou, a arquitetura é mais que isso, né? É uma série de assuntos que a gente aborda. Alguém quer fazer muita arquitetura? A Vitória, mas não sou muito boa. Não é muito boa no que, Vitória? A gente sempre é bom em alguma coisa e não é em outras. Normal. A Vitória também pergunta para fazer uma rampa. Ah, tá. O piso a gente já falou. Vamos só ver, só estou vendo aqui se mais alguém, né? Não sou muito boa na matemática. Então, procura ajuda. A Unicinos tem um
um auxílio nessa parte de matemática, português, se não me engano, mais alguma matéria, mas matemática e português é certo. Não sei se algum dos profs me ajuda aí, como é que é mesmo o nome do projeto que eu, né, dessa atividade, que dá um suporte, principalmente no primeiro semestre. A gente chega, né, do nível médio, tá com alguma dificuldade, não foi muito bom nisso ou naquilo, às vezes no português também tem essa possibilidade de ter esse reforço, tá? E tem as monitorias também, Luciane. As monitorias também, né? As monitorias são alunos selecionados por terem tido uma boa nota e que ajudam vocês. No momento agora, por exemplo, estou dando expressão gráfica. A gente trabalha um pouco no AutoCAD, né? Aquele programa de desenho computadorizado. Tem o pessoal das monitorias de computação gráfica ajudando, né? Então, isso é muito bacana também. Quais matérias predominam na arquitetura? Laura, a gente tem vários eixos, né? O eixo de ateliês, que a gente chama, que são os de projeto, tem o de cálculo, tem a expressão gráfica, tem conforto, tem urbanismo, paisagismo, né? Dalberto quer ajudar aí? Mais alguma? São eixos, né? Eu acho que isso está bem Tem toda a demonstrado. parte das técnicas, né? Elétrica, hidráulica, né? Exato. Tudo isso que resulta na arquitetura. Mas o Isso. eixo mesmo, tu sabe que é ateliê, né, Luciana? Isso ela... ateliê projeto, né? Com projeto. esses... Primeiro ao 10º semestre, o centro é o projeto. Isso aí. Tá? Então, predomina, digamos assim, com a importância devida, são os projetos, tá, Laura? Mas tem esses outros eixos, digamos, secundários, não tirando a importância, mas eles se agregam para auxiliar quem está projetando, né? Então, para um bom projeto, precisa saber um pouco de elétrica, um pouco de hidráulica, de estruturas, de paisagismo, de conforto ambiental, tudo isso vai agregar. Tá? De expressão gráfica para poder demonstrar a tua ideia graficamente, né? É isso aí, tá? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tem uns videozinhos para mostrar. Depois a gente pode até seguir mesmo que termine, se alguém quiser alguma pergunta. Estágios não obrigatórios podem ser iniciados a partir de que semestre? Quinto semestre, tá? Porque daí já passou aquele início do curso, já está mais, né, inserido, já sabe mais como funciona, então a partir do quinto semestre, certo? De nada, Laura. Então, deixa eu... Bom, a Nicole foi a primeira pessoa que respondeu quando eu perguntei ali da barreira atitudinal, né? Então, a Nicole está levando aqui, depois a gente combina para fazer a entrega, uma lembrancinha do Museu do Amanhã, né? É um lápis, pessoal, mas é um lápis amarelo, fantástico. Eu adoro fazer coleção de lápis nos museus que eu vou, né? Que normalmente é o artigo mais baratinho do museu, é o lápis. E lápis é muito bom para nós, tem tudo a ver com arquiteto. Então, a Nicole já faturou o brindezinho, tá, Nicole? Depois a gente combina como é que nós vamos fazer para te entregar, tá? Sempre tem uma charadinha ali, daí o primeiro que responde fatura. Outra vez foi assim também. Tá bom? Vamos ver uns vídeos, pessoal. Tem uns vídeos aqui para a gente mostrar ainda nos minutinhos que a gente tem. Deixa eu ver aqui se vai dar tudo certo. Se não der tudo certo, vocês me avisem, por favor, tá? Reportagem da TV PAN. Casas adaptadas para deficientes físicos. Na capital, os loteamentos do DEMAB já estão contemplados com casas especiais para atender a demanda da população. Rampas, corrimões, móveis baixos. Estas são algumas adaptações que as casas fabricadas pelo DEMAB estão fazendo para atender as pessoas com deficiência. A arquiteta do projeto, Luciane Tabal, diz que a ideia surgiu em 2001, a partir da demanda das pessoas a serem reassentadas nos loteamentos. Em 2003, foram entregues as 2 primeiras casas adaptadas. Hoje, já são 8 em 4 loteamentos.
todas prontas para receberem pessoas com deficiência. Nós temos, assim, rampa na frente para acesso e nos fundos também, porque de nada adianta o cadeirante ter acesso à casa e não poder acessar o seu próprio pátio, né? Então, são 2 rampas. As portas todas são de 80 no mínimo de largura. O banheiro, ele é adaptado para o uso com toda a autonomia e segurança para o cadeirante. Ele pode usar o box e fazer a transferência para o vaso sanitário sem precisar de ajuda. Luiz Fernando foi um dos beneficiados. Morador do loteamento Santa Terezinha, ele sente na pele as facilidades trazidas com o empreendimento. Todas as vantagens do mundo. Pô, a outra casa que eu morava não dava para virar 1,5 metro, 360, assim, era muito... Pessoal, deixa eu ver se houve alguma coisa aqui no nosso compartilhamento. Como é que a gente vai fazer? Vocês estão enxergando ele inteiro? Vamos na área de trabalho. Tá tudo certo? Agora é só apagar a janelinha que está na frente. Aí, tá perfeito agora. Valeu. Está sem volume agora. Espera. Vamos de novo. Incluir som. Desculpa. Área de trabalho. Foi. O pátio, as rampas, o acesso, as portas, as torneiras, as peças são tudo grandes, tem a vantagem total de morar numa casa adaptada. É uma experiência única para mim que tô achando ótimo. Portas amplas, janelas com trincos baixos. Podem parecer detalhes sem muita importância, mas para Luiz Fernando, estas adaptações fizeram toda a diferença. O banheiro é uma das peças onde a adaptação fica mais evidente. Com os corrimões, torneira com abertura facilitada e cadeira para banho. Eu poderia muito bem viver sozinho, que eu ia me virar, tudo bem com a adaptação que tem aqui, não tem problema nenhum de viver uma vida individual sozinho, por essas facilidades. As casas adaptadas fazem parte do projeto dos loteamentos e visam atender a todos os que precisam. Os beneficiados, eles são levantados através de um cadastro socioeconômico. Nesse cadastro, essa pergunta, inclusive, a um portador de deficiência, ela não era nem feita. Então, ela começou a ser feita a partir da existência do projeto. Então, se pergunta, existe uma pessoa com deficiência na família? Em caso positivo, ela já fica com prioridade para vir para essa casa. Para o diretor do Departamento de Direitos Humanos, a gente cortou ali, pessoal, porque daí era um outro enfoque mais do ambiente de trabalho, tá? Mas das casas, então, foi divulgada essa matéria e que foi bom, porque esse foi no loteamento da Vila dos Papeleiros, ali na Voluntários da Pátria. Ali foram feitas 2 casas acessíveis. O Luiz Fernando, show. O Luiz Fernando dava, assim, palestra para o pessoal que vinha de fora para conhecer. Ele até ficava assim no patamar da rampa, o pessoal embaixo, e ele explicando tudo, assim. Então, foi muito legal. Eu sou amiga dele até hoje, tem e-mail e tudo. Foi jóia, foi muito bom. Vamos ver um outro vídeo? Eu posso fazer uma pergunta antes? Claro, diga. Assim, eu estava pensando. Por que agora nas moradias que estão sendo construídas já não são feitas com essas adaptações que não precisam ser necessariamente tão gritantes, vamos dizer assim, mas são coisas que nem o tamanho da porta, a rampa, não tem muitas necessidades de só colocar escadas. Uhum. Por que muitas residências que são construídas ainda são colocadas como se fossem adaptações, sendo que é algo que pode ser colocado no próprio projeto? Uhum. Ótima pergunta, Ellen. Olha só, vamos falar de habitação social, que é diferente de habitação privada, tá? Habitação social que tem, né, como carro-chefe os governos que vão fazer. No meu caso, trabalhando no DEMAB, eu, então, tive a oportunidade de fazer isso lá. O DEMAB, assim, entrega 80% das casas são térreas ou sobrados e inserimos a casa acessível, que já foi um início, né? Mas concordo contigo, a gente tem que buscar uma planta baixa, digamos assim, que já inclua portas todas de 80 centímetros, que já faz toda a diferença, e rampa na frente. Os demais equipamentos, barras de segurança, torneira alavanca, você sabe para que é a torneira alavanca? Para a gente poder usar com o cotovelo, para quem tem um problema de mobilidade, tudo isso pode ser colocado depois, né?
E outra, faz mais de 10, 15 anos que, digamos assim, no tumeleiro dos países do norte da Europa, Suécia, Noruega, não existe mais porta de 60 à venda, há muitos anos. Não existe porta de 60 à venda, é 80. 80 é bom para todo mundo. Por que se usa a porta de 60 no banheiro? Isso é um costume que se teve, que tem uma explicação, que é em função da largura do banheiro mínima pelos códigos de obras, né? É mínima, é 60 para equipamento e no mínimo 60 para circulação. Então, todo mundo para economizar faz banheiro com 1,20. Banheiro com 1,20 de largura, tu não pode botar uma porta de 80 porque não abre. Então, 60 nos banheiros. Então, as pessoas, engraçadas, as pessoas encolhem na hora de ir no banheiro, é tão incrível isso, né? Então, assim, tem que mudar, sim, tem que mudar, e são poucas mudanças. Essa casa da Papeleiros, vocês viram que tem uma rampa grande na frente. Por quê? Porque ali a terraplenagem do terreno todo do loteamento teve que ser alta, em função de redes que passam por baixo, redes enormes da cidade como um todo, do DEP, do DEMAI, todos os terrenos ficaram altos nas quadras, e isso não é bom, isso não é bom, isso a gente tem que melhorar também. Né? Eu comecei a colocar nos memoriais descritivos do DEMAB, nas casas acessíveis, fazer o terreno baixo, para evitar rampa com 50 mil curvas, como tem no loteamento da Vila Dick, tá? Que lá também ficou muito alto, tá? Mas é isso aí. O caminho é esse, é acessível para todo mundo, é isso que a gente tem que buscar. Vamos ver mais um vídeo aqui, pessoal. Vídeo bem divulgado esse no G1. Então é acelerador, freio, e aqui embaixo são esses pedais, são comandos elétricos, né? De seta, buzina, farol. Então, na verdade, com o direito, eu faço mais os movimentos de assim, mais altos, né? E com o esquerdo é mais força. Gente, olha que amor essa menina fazendo uma selfie dela, terminando a matéria com uma selfie dela. É de pensar muito, né? De como as pessoas têm dificuldades e conseguem superar e como a gente tem o poder de melhorar os ambientes para que facilite isso para elas, né? O que eu acho é que nesse vídeo, assim, não sei se para vocês também, mas o que causa mais estranhamento talvez seja a cena que ela está comendo com o pé, porque é algo cultural nosso que o pé é sujo. Vejam como ela teve que se reinventar, né, para poder, sem os dois braços, poder levar uma vida normal, pintando o olho. Nossa, eu acho show. Acho que a gente deveria ver todos os dias esse vídeo quando acorda, né, porque é um exemplo de superação. E aqui, para terminar, algo que é um comercial, pessoal, de cerveja. Olhem bem. Dedication. Loyalty. Friendship. The choices we make reveal the true nature of our character.
Esse é chocante, né? Como é que a gente chama isso? Inclusão reversa. Inclusão reversa é realmente reverter a lógica da inclusão, né? E a gente que tem tantos comerciais de cerveja no Brasil que, meu Deus, né, é verão, não sei o quê, e normalmente gera em torno de figuras femininas e tal. Eu acho esse uma sacada genial. Em menos de 30 segundos, um publicitário com esse olhar consegue dar um recado desse, tá? Pessoal, estamos chegando ao final, mas alguém quer comentar alguma coisa? Alguém mais está apaixonado por arquitetura? Porque eu sou uma apaixonada mesmo. Acho que é tão incrível ter o poder de transformação do espaço. Pessoal, eu sou fanática para os programas tipo Decore e tal. Adoro. Às vezes eu não gosto de umas coisas, mas assim é muito bom para quem pensa em mudar um espaço para melhor. Pensar em aquelas palavrinhas lá do início que a gente falou: conforto, segurança, bem-estar, qualidade de vida, beleza, estética, forma, função, né? Que é a funcionalidade, aquele ambiente funcionar bem. Tudo isso envolve a arquitetura. Esse assunto acessibilidade é algo que se agrega aqui, né? Que eu, por exemplo, quando fiz a minha graduação, não era um assunto que era falado. A gente até reclamava quando tinha que botar rampa nos projetos, né? E como isso mudou. A Vitória acho que está se apaixonando. Tem que se apaixonar. É difícil. Acho melhor a minha filha que está com lindo TCC, a Jamile, melhor ficar quietinha ali. Não sei se ela vai falar, mas vamos lá, né? É difícil porque são vários temas, né, que abrange, a gente tem que tentar atender todos. Mas é uma satisfação, um prazer, pessoal, fazer um projeto, ver edificado, né? Eu sempre brinco, tem uma casa que eu projetei em Garopaba, que tem, assim, é o meu sonho um dia que ela esteja no Booking ou no Airbnb, porque eu quero um dia ficar na casa que eu projetei. Vocês não acham? Deviam até me dar uma diária lá. Ela teve uma época, depois saiu, mas é filho da gente, como a gente diz, né? Poder projetar o espaço e vivenciar, nada melhor do que vivenciar, porque a gente aprende com as coisas que não deram muito certo. Eu acho que fica como recado final, assim, que a partir, né, desse momento, desse nosso encontro, vocês consigam pensar no ambiente que vocês estão, dentro de casa, né? Tudo que poderia ser melhor, ou tudo aquilo que vocês gostam, que vocês se sentem bem, seja por iluminação, seja por tamanho do espaço, se o banheiro é confortável, se tem janela, se não tem insolação, tudo isso vai trazendo uma bagagem para vocês, pessoal, que para o curso é maravilhosa. Estou me arrepiando aqui, porque falar desse assunto é muito bom, né? Mas estamos terminando aqui a nossa sessão do Conecta, tem outros eventos acontecendo, né? Mas eu estou à disposição para conversar mais com vocês a qualquer momento, tá bem? Oh, que amor. Ok, Ellen, que maravilha. Obrigada, Adalberto. A Vitória acha que se apaixonou. Vamos lá, Vitória. Que bom. Débora está aqui com a gente também. Coisa boa. Que bom, Débora. Que bom estar aqui contigo também. Então, continue no Conecta, pessoal. Tem muita coisa para vocês participarem ainda, né? Amanhã também. Hoje tem outras oficinas de outros cursos. Depois eu vou combinar com a Nicole aqui no chat, então, como é que a gente faz, né? E como eu falei, é algo para a gente se apaixonar mesmo, né? Porque tem esse poder de mudar um espaço, uma coisa muito boa, muito boa, muito boa. Tá bom? Deixa eu ver quem está mais se despedindo. A minha filhota está aqui. Obrigada, querida. Obrigada, Vilmar. Coisa boa. Que bom. Fico feliz de ter tido vocês essa tarde com a gente, tá? A Unicinos, eu digo para vocês, é um lugar especial. É muito especial. É um lugar que a gente se sente acolhido e isso eu acho que faz muita diferença, tanto entre os profissionais, os colegas, como no ambiente como um todo, né? A gente tem o hábito de cumprimentar e conversar, né? Do reitor até o porteiro. A gente faz isso sempre. Então, é um ambiente que propicia isso das relações humanas, porque o curso de arquitetura
tem muito de relações humanas, muito mesmo. Então, tudo isso faz parte. Tá bom? Tem que fechar a boca aqui, porque senão eu vou continuar falando. Então, tá, pessoal. Vamos ver com a Nicole aqui como é que a gente combina. Nicole, tem mais alguém digitando? Vamos esperar. Isabelle também está conosco, obrigada. Que bom, gente, que ótimo ter vocês aqui. Beleza, tá bom? Vamos encerrando então. Boas oficinas, bom conecta e sigam amanhã com a gente, tá? Beijo para todos, adorei estar com vocês. Até mais. Isso, segue no Instagram, isso mesmo. Tem muita coisa acontecendo e tem dicas muito boas no Instagram também que são postadas, tá bom? Beijão, gente. Até mais. Até uma próxima.